no.com.br. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar mais uma aulinha. Hoje nós vamos falar sobre a porção da Torá que lemos na semana passada, ontem, aliás, porção de Emor. Antes disso, vou contar uma história do Rebbe. Certa vez tinha um rabino, ele não era Chabad, ele era de Israel, ele veio com uma missão para o Brasil, ele ficou alguns anos aqui. Quando ele voltou, ele passou pelos Estados Unidos e ficou um tempo na casa de uma tia lá. Isso foi em 1957, e a providência divina fez com que ele ficasse 2 anos lá, 1959, até finalmente voltar para Israel. Nesse meio tempo, ele estava lá em Nova York, do irmão dele, que morava em Israel, falando que o pai dele estava muito doente. Teve algum problema sério no coração, os médicos estavam desacreditados, e ele não sabia mais o que... E ele pedia para o irmão que está em Nova York, pediu uma bênção para o Rebbe de Lubavitch. Então ele recebeu aquela carta, ele ficou tão assustado. Ele correu para o secretariado do Rebbe, escreveu uma carta pedindo bênção para o pai dele, e na carta ele escreveu que ele está muito preocupado, ele já não sabe mais o que pensar. Dentro de 1 hora, 2, volta a carta, o Rebbe faz um círculo em volta daquelas palavras, não sei o que pensar. O Rebbe escreve, eu não estou te entendendo, os sábios já falaram para a gente pensar bem, vai correr tudo bem. Terá gut, wird sein gut em Yiddish. Você pensa bem, vai sair tudo bem. Ok, isso foi na quinta-feira. No domingo ele recebe um telegrama, um telefone, não me lembro do irmão dele, que os médicos falaram que o pai dele saiu de perigo e que não era tão grave quanto eles pensaram e que está se recuperando, graças a Deus. Então, domingo de manhã, quando o Rebbe entrou, domingo de tarde, quando o Rebbe entrou na reza, quando o Rebbe estava saindo da reza, ele passou na frente desse rabino, perguntou para ele, você tem novidades para mim? Ele falou, sim, graças a Deus, meu pai está melhor. O Rebbe perguntou, e quando é que ele começou a ficar bem? Então o rabino falou, meu irmão, feira à noite. O Rebbe perguntou, e quando você começou a pensar positivo? Ele falou, quando eu recebi a carta do Rebbe. Ele falou, tá vendo? Que você não precisa mais ficar assustado, sempre pensa positivo. Na verdade, não só pensar positivo, mas a gente tem que falar positivo também. A Parashá fala Emor. O que significa Emor? Diga, falar. A gente tem que falar. Só que a gente deve falar sempre bem dos outros e nunca falar mal, é claro. Certo? Está escrito que quando a gente fala mal, nacionará, então isso prejudica 3 pessoas. Aquele que fala, que é um pecado muito grave, lachonará, maledicências. Aquele que escuta também e concorda com aquilo, recebe aquilo. E aquela pessoa que estão falando sobre ela também é prejudicada. Coitado, esse não foi culpado. Ele está dormindo na casa dele, não está envolvido, não falou, não escutou, mas ele também é prejudicado. Por quê? Porque quando você fala mal de alguém, você revela aquilo que ele tem de ruim dentro dele, aflora. E como está escrito, que que a parte positiva é muito mais forte, quando você fala bem de uma pessoa, você aflora nele aquela coisa boa que ele tem. Então, os sábios falam sempre a gente falar bem. Então, para talvez ilustrar um pouquinho isso, eu vou contar uma história hoje na nossa aula, uma história muito bonita, que aconteceu na época, no ano de 1880, aproximadamente, 1880. Quem contou essa história foi um Hassid chamado Rabbi Meir Mordechai Michernin. E ele conta o seguinte, existia um Hassid do quarto Rebbe de Chabad, um aluno, um devoto. O nome dele era Rebbe Michael Aaron. Esse Michael Aaron era um homem mediano, assim, em termos de sustento. Ele tinha algum negócio que ele fazia. Mediano, nunca foi muito rico, mas também não era pobre. Sempre tinha na mesa dele, às vezes tinha um pouco mais, às vezes tinha que apertar. Classe média, certo? Mas sempre um homem muito alegre, contente, tinha filhos e filhas, casou todos eles e ajudou os filhos a casar
Rebbe Michael Aharon era um homem mediano também. Ele se esforçava, ele estudava todo dia, participava de aulas todo dia, estudava sozinho também, mas pela capacidade intelectual dele era um homem assim mediano. Mas o coração que ele tinha era um coração fantástico. Ele era um homem muito bom. Amava o próximo profundamente. Tinha boas midot, boas qualidades. Era um homem muito assim especial. Sempre procurava ajudar o próximo. Esse era o Rabbi Michael Aharon. Rabbi Michael Aharon, ele tinha um outro amigo, que é o Rabbi Nachman Lipa. Esse Nachman Lipa, ele era um homem, um Hassido também. Ele era um comerciante, ele tinha uma loja. E ele era um homem muito sábio. Estudava, ele dava uma aula na sinagoga. No Shabbat, ele rezava alongadamente, profundamente, meditando. Ele tinha muitos filhos, esse Nachman Lipa. Filhos e filhas, bastante. Ele tinha que casar os filhos, porque já chegou o momento de casar. Ele não tinha um centavo para casar os filhos. Nem para ele tinha. Ele estava passando uma fase muito difícil. Então, esse Rebbe Michael Aharon, ele foi para o Rebbe Maharash, o quarto Rebbe de Chabad. Ele entrou numa entrevista particular, Iridut, que a gente chama. E quando ele entrou, ele começou a falar do amigo. Meu amigo, Rebbe Nachman Lipa, ele é um homem muito especial, mas ele não tem um centavo no bolso, Rebbe. Ele precisa casar os filhos. É uma pena, ajuda ele, dá uma bênção para ele, Rebbe. Implorou para o Rebbe abençoar o amigo. E o Rebbe, ele falou, que Deus ajude ele, que Deus abençoe ele, ajude ele. O Rebbe Michael Aharon falou, não, Rebbe, eu quero uma promessa sua, eu não quero bênção assim. Ele insistiu e pediu que o Rebbe desse uma promessa que ele vai conseguir casar os filhos e pagar as dívidas. Ele implorou para o Rebbe. Ok. O Rebbe, ele botou a mão na cabeça, ele abençoou o amigo e falou, Rebbe Michael, sábios falaram que aquele que reza pelo amigo é atendido primeiro. Né? Não, antes disso ele perguntou para o Rebbe Michael, nem você, me conta um pouco de você. Começou a contar, o Rebbe falou, puxa, você está melhor ainda que seu amigo, hein? Está com mais dívidas, ou seja, está faltando mais. E ele falou, Rebbe, mas sabe, a gente vai se virando, a gente sabe que a gente não sabia, que aquilo que Deus manda a gente aceita. Então o Rebbe, ele falou, ele botou a mão no rosto, nos olhos, pensou, então, Rebbe Michael, está escrito que aquele que reza pelo amigo, ele é atendido primeiro. Então, que Deus abençoe você também, que você consiga sair da sua situação que você se encontra agora. Ok. Rebbe Michael Aharon, contando essa história para esse outro Hassido, né? Desculpa, contando para esse Aharon, falou, o que você acha? A bênção do Rebbe funcionou. O meu amigo Nachman Lipa, ele começou a ter sucesso, começou a vender coisas. Além da loja dele, tinha um outro que vendia pistan é linho. Rebbe Abraham Shalom falou para ele, por que você não vende meu linho também? Te dou uma boa comissão. Ele começou a vender linho e começou a prosperar. Graças a Deus, conseguiu casar as filhas e tudo. Muito bem. E ele fala ainda, o Rebbe o Michael Aharon falou, o que você acha? O Rebbe também me deu uma brahá. Eu também comecei a vender na minha loja. Impressionante. Muito mais do que o normal, muito mais que o normal. E não só isso. Eu encontrei o Rebbe Chaim Yonah Ginsburg na sinagoga. Falei para ele, sua filha já está na hora de casar. Por que você não casa ela com a filha do Rebbe Yaakov Leib Horowitz? Eles dois aceitaram minha opinião e casaram os dois e me pagaram ainda comissão. Vocês sabem que funciona assim, né? Abrir um parênteses. Funciona assim. Quando um ortodoxo, né? E quem sabe um menor também vai chegar nesse momento, já casar, vai num casamenteiro, um conhecido, e conversa aí, né? Quando uma pessoa que é próxima apresenta uma moça também boa, e se dá certo, você tem que pagar o casamenteiro. Isso é bom, uma segular, isso é bom para ter filhos. Certo? Para os seus filhos. Eu tinha um casal que não tinha filhos, uma vez perguntou para o Rebbe, e o Rebbe falou, você pagou a casamenteira? Aí pagaram, depois nasceu. Então esse falou, olha, tá vendo? Eu nem esperava esse dinheiro, ele falou. Só falei para o meu amigo que você não casa sua filha com fulano, e me pagaram ainda a comissão, imagina.
Ok, essa é a primeira história. A segunda história era de um outro Hassid. Esse outro Hassid chamava-se Rebbe Leib Pazin. Ele era um grande comerciante na cidade de Vitebsk. Ele tinha muito dinheiro, esse homem, muito sucesso nos negócios. Ele tinha 2 casas de pedra já, que ele comprou. Ou seja, antigamente, o pessoal vivia em casa de madeira em 1880, pelo menos na Rússia. Não sei se no Brasil também. Na Rússia, em 1880, no interior, vivia em casa de pedra, de madeira. A verdade é que, infelizmente, no Brasil, tem muita gente que ainda vive em casa de madeira hoje, né? Mas na Rússia era o normal, e quem era rico vivia em casa de pedra. Então, esse homem já tinha 2 casas de pedra, não somente uma. 2 casas grandes. E ele não era assim, não era uma pessoa assim muito dócil, muito amigável, muito boa, assim, midot, as qualidades emocionais, não das melhores, vamos falar assim. Não era uma pessoa assim tão um coração, não tinha um coração de ouro que nem o primeiro, mas a pessoa mediana sempre dava tzedakah para as pessoas que precisavam de ajuda. E não só tzedakah, ele fazia empréstimos também para aqueles que precisavam de empréstimos, tinha um gemar, né, aquilo que a gente falou na aula passada. E falavam que ele dava também o dízimo. Enfim, uma pessoa assim, boa. Ele não sabia estudar muito a Torá, mas ele apreciava os estudiosos da Torá e participava de alguns estudos, apesar de não entender tanto. Esse é o Rebbe Leib Pazin. Um dos conhecidos Leib Pazin, que morava na cidade de Vitebsk, era o Rebbe Shmuel Broin. Esse Rebbe Shmuel Broin era um grande Hassid do Rebbe, um homem muito devoto ao Rebbe, um grande estudioso. Estudava todo dia, ele estudava bastante Talmud, Rosh Mishpat, Shulchan Aruch, Hassidut. Ele era muito, as pessoas da cidade de Vitebsk se aconselhavam com ele, era um rabino muito inteligente, apesar que ele trabalhava, ele não era um rabino, ele não exercia o rabinato, ele era um trabalhador, ele trabalhava, já que o trabalho dele dava ocupava muito ele, e não deixava todo dia de estudar. Às vezes ele tinha mais dinheiro, às vezes menos, mas isso não incomodava ele, o fato de às vezes Leib Pazin, ele também entrou numa entrevista particular com o quarto Rebbe de Chabad, o Rebbe Maharash. Naquela época, teve alguns problemas com os senhores feudais e a nobreza. E esse Rebbe Shmuel Broin, não rico, estudioso, perdeu tudo que ele tinha e ficou endividado. Ele perdeu a casa dele, perdeu tudo que tinha, teve que vender coisas para pagar, estava cheio de dívidas. E, enfim, aí entra o Rebbe Leib Pazin, de Vitebsk, na sala do Rebbe. E começa a falar sobre ele. Ele agora está lá. O Rebbe escuta. Depois ele fala, olha, e tem um conhecido, um amigo meu, o Rebbe Shmuel Broin, a Broch, a Neba. Ele fala, coitado, ele perdeu muita coisa, Rebbe. Tá todo endividado, coitado. Bom, ele falou, mas Deus sabe o que faz, né? Se aconteceu com isso, se aconteceu com ele isso, sinal que Deus tem algum motivo. O Rebbe outra vez não falou nada. E, ok, saiu, tudo bem. Ok, aconteceu que depois ele foi para casa, e depois da festa de Pesach, o que aconteceu? Teve um incêndio. Esse incêndio queimou todo o depósito de linho daquele grande Rebbe Leib Pazin, grande milionário. Acabou com todo o estoque dele. Não só isso, ele tinha uma casa de pedra, né? Uma das casas de pedra tinha uma loja embaixo. Na mesma hora, pegou um incêndio naquela casa de pedra, queimou toda a loja. Ele teve um prejuízo de 50 mil rublos. 50 mil rublos, sabe o que é isso? Eu não sei hoje em dia, mas é uma fortuna. Alguns milhões de dólares. Foi tudo, tudo no fogo consumido. De repente, alguns 50 mil rublos. Então, passou a festa de Pesach, a primeira coisa que o Rebbe Leib fez, o que foi? Ele foi para Lubavitch. Ele foi para o Rebbe. Ele entrou na sala do Rebbe, contou tudo o que aconteceu e começou a chorar. Chorou amargurado, muito amargurado. E falou, Rebbe, perdi 50 mil rublos, Rebbe.
O Rebbe olhou para ele muito sério e falou, escuta, quando você veio aqui antes de pensar, conversar comigo e falou sobre o seu amigo Shmuel Broin, que está todo endividado e que não sobrou nada para ele, você encontrou alguma maneira de se consolar e falou, Deus sabe o que sabe, Deus sabe o que faz. E agora, quando Deus ele tocou no seu linho, na sua loja, então você está fazendo um grande alvoroço aqui e não consegue se consolar com as 2 casas de pedra que sobrou para lá, para você, o dinheiro investido no seu negócio, ainda alguns papéis do governo que você tem? O Rebbe falou para ele. O Rebbe olhou para ele e falou, bom, parece que o outro e o eu são 2 coisas diferentes aqui, o Rebbe. Então o Rebbe saiu o Rebbe Leib saiu da sala do Rebbe muito bênção do Rebbe. O Rebbe olha para ele e fala, você e o amigo são 2 coisas diferentes, né? E não abençoou ele. Foi muito duro com ele. Ele saiu de lá, ele começou a refletir no que o Rebbe falou. Falou, eu acho que aconteceu isso comigo, porque quando eu falei sobre a situação do meu conhecido, Shmuel Broin, eu falei que Deus sabe o que faz, por isso que se alguém pode me ajudar nessa terra é o Rebbe. Eu vou entrar de novo no Rebbe. Eu vou pedir para o Rebbe um tikkun, um conserto. Ele entrou, quando ele entrou na sala do Rebbe, ele marcou o horário, entrou, ele ficou muito emocionado. Ele começou a chorar na sala do Rebbe, esse Rebbe Leib. Chorou, chorou, chorou. Depois de um pouquinho de tempo que ele se acalmou, ele pediu para o Rebbe um conserto. E ele falou, Rebbe, daqui em diante eu vou me preocupar com o bem-estar do próximo, Rebbe. Me dá um conserto. Ele falou, Rebbe, me dá um conserto. O Rebbe olhou para ele e falou, a gente sabe do Baal Shem Tov, que quando a pessoa ele faz um veredito sobre o amigo, ele faz sobre si próprio. Tanto faz se o veredito é para o bem ou o veredito é para o mal, ele está fazendo o veredito sobre si próprio. Como, por exemplo, falou o Rebbe, uma pessoa que fez algo bom, ou falou alguma coisa boa, meu amigo fala, puxa, Deus merece a bênção, ele merece a bênção divina porque ele fez esse ato bom, ele fez aquele ato ruim. Ele é abençoado também. Ele olha para o amigo e fala, bom, ele merece um castigo porque ele está fazendo essas coisas erradas. Ele está falando sobre si próprio também, está fazendo o veredito sobre si próprio lá em cima. A gente conhece essa história do profeta Natan, do rei Davi, né? Ele trouxe lá um exemplo, cabritinho, falou, é você. Então assim funciona. Quando você fala sobre alguma pessoa, fala um veredito sobre outra pessoa, você está fazendo sobre si próprio. E ele fala, é aquele que matzdik din shamayim, ou seja, aquele que ele justifica o sofrimento do amigo, que Deus sabe o que está fazendo. Então isso faz sobre ele com que começam lá de cima ver se ele é merecedor do que ele está das bênçãos que ele recebe, se ele justifica o mal para o amigo. E aquele que pede o bem para o seu amigo, aquele que reza pelo amigo, ele recebe sua recompensa também. O Rebbe, ele falou, o quarto Rebbe falou, a gente sabe, assim, o segundo Rebbe de Rabat falou pelo nome do pai dele, o primeiro Rebbe, que aquele que reza pelo seu amigo, ele é atendido primeiro. Se ele precisa de algo, ele é atendido ainda primeiro do que o amigo. E se ele não precisa de nada, Deus abençoa ele mesmo assim. E aí ele olhou para o Rebbe Leib e falou, bom, você vai fazer o seguinte, pegue 3.000 rublos seus, entregue na mão do Rebbe Shmuel Broin, à vista, sim, à vista na mão dele, em espécie, para que ele possa começar alguns negócios dele. Rebbe Shmuel Broin, ele contratava algumas jangadas de alguns lugares, pegava uma mercadoria, botava nas jangadas, contratava jangadeiro, então transportava mercadoria de um lugar para o outro, entrega 3.000 rublos na mão do Shmuel Broin, para ele começar o negócio, e Deus vai te abençoar duplamente, a senhora me falou. Ok. Ele volta para casa, ele pega os 3.000, aí falou ainda, depois que você dá para o Rebbe Shmuel Broin, aí você vai para Moscou comprar mais mercadoria. Ele volta para casa, ele pega 3.000 rublos, vai para a casa do Shmuel Broin, mas quando ele chega,
familiares do Shmuel Broin falam, ele não está, ele foi para Riga, foi tentar comprar, arrumar mercadoria, alguma coisa, deve estar voltando nos próximos dias. Bom, passou um dia, 2, 3 dias, uma semana, e cadê o Shmuel Broin? Nada, não aparece, não volta. Ele, de um lado, o Reb Leib, ele precisava ir para Moscou para começar de novo o negócio, para pegar mais mercadoria, voltar, ele está sem estoque, os clientes vão deixar ele, mas de outro lado ele não queria ir para Moscou antes de dar o dinheiro na mão do Reb Shmuel Broin. Ele sabia que essa era a bênção do Reb, primeiro dá o dinheiro, depois vai. Ele ficou esperando, passou 10 dias e nada. Era sexta-feira, Reb Leib Paz, ele estava na sinagoga para receber o Shabat, sexta-feira à noite, e o que ele vê lá? De repente ele vê o Reb Shmuel Broin no meio, cheio de gente em volta dele. Reb Shmuel Broin contando, ele teve em Lubavitch também, ele escutou um discurso racídico do Rebbe, ele começou a contar, de repente o tesoureiro da sinagoga bate na mesa, o Rebbe diretamente em Lubavitch, ele começa, e nós, Behag Ve'aselo, ele começa a falar o versículo lá do livro, começa a explicar. Rebbe Leib, quando ele leu aquilo, ele ficou, no primeiro momento, com inveja do Rebbe Shmuel. Falou, esse homem perdeu tudo, coitado. Está cheio de dívidas, muito, muito pior que eu. E ele está todo contente na sinagoga. Ele tem cabeça para decorar o que o Rebbe falou e repetir para todo mundo com uma face brilhante, assim, como se não tivesse problema nenhum. Ele ficou assim, um pouquinho com inveja no coração. Naquele momento, todas as pessoas foram, depois que acabou a reza, todas as pessoas foram para a casa do Reb Shmuel Broin. Reb Shmuel Broin, naquela noite, ele serviu um mísero jantar, aquilo que ele podia comprar, o que ele não podia comprar, ele serviu. E ele começou contando a noite inteira para todos os convidados aquilo que ele escutou em Lubavitch, aquilo que ele escutou do Rebbe, e como é lá. E foi uma festa muito grande aquela noite. Enfim, alegria muito grande. Ok, acabou o Shabbat. Rebbe Leib pega os 3.000 rublos, ia para a casa do Rebbe Shmuel, mas ele falou, bom, talvez eu não deva fazer isso, porque as pessoas falam que sábado à noite não é bom você começar a gastar dinheiro, né? Vai começar a semana gastando dinheiro, a semana vai ser muito ruim. Então falou, talvez eu vou domingo de manhã. Afinal de contas, ele não vai fazer diferença para ele entre hoje e amanhã. Mas de repente ele se lembra do Rebbe olhando para ele, ele pega o dinheiro, ele corre para a casa do Rebbe Shmuel. Quando ele chega na casa do Rebbe Shmuel, ele encontra o Rebbe Shmuel lá sentado, estudando, compenetrado. Ele olhou aquilo, outra vez ele sentiu uma inveja. Esse homem, coitado, cheio de problemas, cheio de coisas, e o que ele faz agora? Está estudando. Consegue se concentrar no estudo como se nada tivesse acontecendo. Então, ok, ele entrou na casa do Rebbe Shmuel olhou o Rebbe Leib, como vai? Abraçou, Abutevó, Shavua Tov, boa semana. Me conta, escutei falar que você também esteve em Lubavitch. Como foi? E ele falou, eu soube também, falou Shmuel, que teve uma terrível incêndio na sua loja. Olha, eu sinto muito, mas você sabe, está escrito que depois de um incêndio a pessoa enriquece. Você vai enriquecer, pode ter certeza. Porque incêndio está ligado com a severidade. Depois da severidade, o que vem? Piedade. Vurat e feret. Piedade é mais forte ainda que a bondade. Então, você explicar para ele, você vai ficar rico. Pode ter certeza. Rebbe Leib, escutando aquilo, outra vez ele fala, puxa vida, esse Rebbe Shmuel perdeu tudo. Né? A roda, como é que chama? A roleta da vida girou contra ele totalmente. 9 meses atrás, Rebbe Shmuel estava tentando comprar uma casa de pedra, e agora ele está na lona, perdeu tudo que tinha, ficou devedor, ele não tem dinheiro nem para comprar, nem para uma refeição, ele tem que pegar emprestado, deixar pendurado na mercearia, e mesmo assim ele ainda viaja para Lubavitch, ele consegue ainda tentar comprar alguma mercadoria. Ele voltou de lá e fala para todo mundo que ele escutou, faz kiddush aqui de noite, convida todo mundo, todo contente, fica estudando aqui profundamente, ainda está me consolando.
Rebbe Leib vira para Rebbe Shmuel e fala, Rebbe Shmuel, o que você pensa em fazer? Você perdeu também, tem que falar que você perdeu as coisas, o que você pensa em fazer? Rebbe Shmuel fala, olha, referente a mim, Rebbe Leib, as mulheres falam que sábado à noite não é bom falar coisa ruim também, então vamos falar sobre coisas alegres, né? Eu tenho certeza que Deus vai me abençoar, que Deus, abençoado seja, vai me ajudar. Eu fiz a minha parte, eu viajei até o Rebbe. O Rebbe me deu uma bênção. Eu já encontrei alguns jangadeiros, algumas jangadas que estão prontos para fazer uma mercadoria. Já encontrei muita mercadoria boa na margem do rio. E Deus, abençoado seja Ele, vai fazer a parte dele. Ele vai me arrumar dinheiro para me comprar essa mercadoria, alugar jangadas de jangadeiro, para poder começar de novo, eu tenho certeza. O Rebbe Shmuel, ele continua falando e fala, olha, quando eu estive em Lubavitch, particular com o Rebbe, eu fiquei lá mais de 1 hora, e o tempo do quarto Rebbe de Chabad era muito precioso, era muito rápido as coisas com ele. Mas eu tive o mérito, eu fiquei 1 hora lá, e nessa hora o Rebbe ele falou que ele, muito chateado, ele ficou chateado com os problemas que teve lá com os senhores feudais e a nobreza, falou que isso provavelmente vai refletir no sustento dos judeus. E depois que o Rebbe me fez esses comentários e falou, o Rebbe perguntou por mim, como é que eu vou indo? E eu falei assim, muito resumidamente, um pouquinho, a situação que eu me encontro. Bem resumido. O Rebbe falou para mim, Shmuel, não desista. Compre mercadoria e compre essas mercadorias sobre umas montanhas, ele falou, e você mesmo pode amarrar essas mercadorias, e Deus abençoado seja Ele, vai ajudar você a achar boa mercadoria, em um lugar tal, em Riga também, e você vai conseguir até mesmo, Deus vai te abençoar com sustento até de outras fontes. E você vê, ele começa a contar o Rebbe Shmuel, eu estava voltando para casa, e quando eu passei em Rudnia, uma outra cidade que tinha lá na Rússia, eu comprei então um bilhete para voltar para minha casa. Encontrei lá na carruagem, quem? Um outro rabino, Rebbe Aaron, de Rudnia, Rebbe Aaron. O Rebbe Aaron falou, Shmuel, você está aqui, eu estava viajando para a tua casa, para te pedir para vir comigo, porque tinha 2 grandes homens muito ricos, uma senhora chamada Dina Weitenberg, de Denenburg, e tinha um outro homem muito rico que chamava Shorts, de Smolensk. Os 2 brigaram um negócio comercial, tiveram brigas, um falava que você me deve tanto, outro falava que você me deve tanto, e aí eles resolveram fazer um Din Torah. O que é um Din Torah? 2 judeus, quando brigam, quando tem discussão, não vão no fórum, vão no rabino, faz o julgamento da Torá. Então eles escolheram, a Dina escolheu a mim como rabino dela, Rebbe Shorts escolheu, o Sr. Shorts escolheu outro rabino, e eu, junto com outro rabino, escolhemos que você seria o terceiro. Eu estava vindo te convidar, então venha. Ele começa a contar, Rebbe Leib, 4 dias e 4 noites, a gente se esforçou bastante e conseguimos já equalizar o problema entre os 2 lá. Um pagou para tanto, tal. E eu, graças a Deus, me pagaram pelo serviço também 600 rublos. 300 eu já recebi da senhora Dina. Eu já consegui pagar minha dívida na mercearia. E ainda sobrou alguma coisa para mim começar um novo negócio. E ele falou ainda, e daqui a pouco ainda está chegando mais 300, você imagina? A bênção do Rebbe começou a se concretizar, que ele falou que ia receber ainda sustento de outra fonte, de outras fontes, dando trabalho. Você está vendo? E agora ele falou, lembrale, agora, ele falou o seguinte, o label falou para ele, ok, mas você precisa de muito dinheiro para comprar a mercadoria, esses 200 rublos não vai te ajudar muito. Precisa de mais dinheiro para comprar a mercadoria, para botar na jangada, contratar o jogadeiro lá, você precisa de dinheiro cash, né? O que você vai fazer? Falou, olha, eu tenho certeza que Deus vai me abençoar. Ele falou, olha, o Rebbe me abençoou, falou Shmuel. Deus abençoado seja ele, já me mostrou onde estão essas boas mercadorias.
E o Rebbe sabe que não dá para comprar mercadoria de mãos vazias. Então eu tenho certeza, então isso está dentro da brahá, da bênção do Rebbe também, que Deus vai me dar tudo que eu preciso para comprar. Ele fala, leibale, confiar nos sábios, isso corre nas nossas veias, ele falou. Nós Hassidim temos na veia isso. Né? E a gente tem certeza que vai acontecer. Você olha o sol brilha todo dia. As pessoas acreditam que ele vai brilhar no dia seguinte. Alguém subiu lá em cima para ver como é que funciona? Alguém pesquisou como é que funciona essa criatura estranha no céu, que todo dia sai no mesmo horário e já tem sol todo dia a mesma coisa? A gente tem certeza que no dia seguinte o sol vai brilhar. Então, ele falou, lembra, a gente como Hassidim já tem isso na veia. A bênção do Rebbe vai se concretizar, como não? Ele fala, o Rebbe é o sol dos Hassidim, ele fala. O Rebbe, ele esquenta nossos corações, o Rebbe ilumina o nosso caminho. O Rebbe vai trazer salvação e ele é nossa esperança. O que é que se fala, Leibale? A gente se conhece já faz mais de 30 anos, ele fala. Desde que éramos jovens, você sabe que eu nunca me orgulhei muito quando tinha sucesso. Eu também nunca quebrei nos momentos difíceis. Porque eu sei sempre que sustento é algo que vai e volta. A gente está aqui, amanhã está aqui, vai e volta. Já atravessamos crises, momentos de sucessos, mas assim é a vida. Ele fala, mas agora eu vou te falar uma coisa, Leibel falou, Shmuel. Dessa vez eu quase quebrei, eu quase desisti. A pancada foi tão forte que chegou durante 2 dias eu não sabia o que fazer. Quando eu perdi tudo, eu não sabia o que fazer. Durante 2 dias, ele fala, se não fosse a mensagem, se não fosse a mensagem do Rebbe Stroel Nachman Cohen, eu ia ter desistido. Eu quase larguei tudo e aceitei ser rabino numa cidadezinha pequena para ter um mínimo de sustento. Ele falou, era 3 dias antes de Pesach, ele conta. Eu recebi a notícia, primeira dos meus negócios que perdi. Depois eu recebi, véspera de Pesach, outra notícia, que negócio que eu fiz com alguns comerciantes, que eu caí num 171. Eu perdi todo o meu dinheiro. Eu não sei como é que fala em português. Cambalacho. Perdi todo o meu dinheiro. E tudo que eu investi, e tudo que eu peguei emprestado para investir naquele negócio, eu perdi tudo. Ele fala com muita força, com uma força assim estúpida, eu trabalhar sobre mim. Nesses 2 dias de Pesach, eu falei, eu não vou pensar nisso. Uma festa a gente tem que estar alegre. Porém, quando acabou os 2 dias, entrou o Chol HaMoed de Pesach, eu fiquei que nem louco. Eu não consegui, eu tentei de tudo e eu consegui decidir que até depois de Pesach eu vou pensar em outra coisa. E Deus abençoado seja Ele, me ajudou que eu consegui cumprir com a minha decisão, ele fala. Porém, quando acabou Pesach, eu caí de cama com febre alta 2 dias. No 3º dia, eu melhorei um pouquinho minha febre. E de noite veio até mim o professor Rebbe Stroel Nachman Cohen. Ele é de Dubrovna, ele estava em Lubavitch. Ele falou que ontem ele estava em Lubavitch, ontem ele chegou de Lubavitch, e o Rebbe pediu para ele falar para transmitir um recado para você. Falou para mim, contou o professor, que quando eu chegar nessa cidade, em Vitebsk, que eu tenho que transmitir uma mensagem, mesmo que eu tenha que esperar 1 dia ou 2, que eu espere, mas não vá embora antes de mandar a mensagem pessoalmente para você. E aí o Rebbe Nachman, ele ficou de pé, botou o paletó e o garter, porque ele tinha que transmitir a mensagem. E ele falou, olha, no Chol HaMoed de Pesach, falou o Rebbe Leivik, que já que de vez em quando, eu estava lá em Lubavitch, já que de vez em quando, eu estava em Pesach, Lubavitch, de vez em quando eu saio de lá sem entrar no quarto do Rebbe, numa entrevista particular. Mas o Gabai do Rebbe me chamou e falou que dessa vez eu não saia antes de entrar no quarto dele. O Rebbe me falou, quando você chega em Vitebsk, vai para a casa do Rebbe Shmuel Broin.
e fala para ele que eu sei de tudo o que está acontecendo. E que eu não rabino numa cidadezinha pequena. Eu não concordo. E que, ao contrário, que eu ordeno que ele largue esse tipo de pensamento e que está escrito no Tânia que a mente controla o coração e que a pessoa ela tem força para controlar as emoções dele. Então, ok. E o Rebbe falou que a mente deve controlar o coração e não ao contrário. Então ele fala, isso fala para o Rebbe Shmuel Broin, pessoalmente, e que ninguém saiba disso. E se você tiver que esperar 1 ou 2 dias, espere. Então ele fala, o Rebbe Shmuel, para o Rebbe Leib, ele fala, eu entendi o que o Rebbe quer. E quando eu levantei então da cama, eu fui para a sinagoga rezar, e quando eu estava voltando da sinagoga, eu encontrei o senhor Duber Fegelson, eu pedi para ele um empréstimo, ele emprestou 30 rublos, e aí eu consegui viajar, consegui achar mercadoria, consegui já falar com os jamoneiros, amarrar o negócio, e até consegui ir para Lubavitch, ali perto, e visitei o Rebbe Leib, escutando aquela história. Né? Ok, ele não sabia como é que ele vai pegar os 3.000 rublos e botar na mão dele. De repente, ele falou, sabe o que? É uma missão do Rebbe. Ele tirou os 3.000 rublos e botou na mesa. Ele falou, olha, você não precisa mais se preocupar com dinheiro para comprar mercadoria. Porque eu trouxe aqui um valor que vai dar para você comprar toda a mercadoria, contratar os jangadeiros, as jangadas. E antes de acabar de falar, já abriu o pacote, começou a tirar notas de 100, de 50. O Rebbe Shmuel, ele olhou aquilo, o Rebbe Leib olhou para o dinheiro e falou, não estou entendendo o que está acontecendo aqui, Rebbe Leib. Eu já conheço você há muito tempo, eu sei que você empresta dinheiro para as pessoas, eu sei que dá para conseguir junto com você, às vezes, 50 rublos, 100 rublos, às vezes, mas esse valor, eu não estou entendendo, Rebbe Leib, não estou entendendo. O Rebbe Leib falou, tem aqui 3.000 rublos, Rebbe Shmuel. Eu estou trazendo aqui para você como empréstimo, um gemar, até que você possa vender toda a sua mercadoria e me devolver sem nenhum juro, sem nada. Sem nada. Sem pressa. O Leib olhou e falou, o que você está falando, Leib? O que você está falando? De jeito nenhum, ele ficou bravo. Eu não vou pegar esse dinheiro de jeito nenhum de você. Você não pode fazer isso também. Você sabe que eu vou fazer um negócio. Todo negócio, por mais que a gente sabe que é um bom negócio, pode não dar certo. E você vai perder 3.000 rublos assim? De jeito nenhum. Eu não vou aceitar isso de você, ele falou. De jeito nenhum. Não vou receber. O Rebbe falou, olha, eu vou te contar uma coisa. Ele contou tudo o que aconteceu com ele. Eu tive na sala do Rebbe. O Rebbe me falou, dá 3.000 rublos para o Rebbe Shmuel. O Rebbe Shmuel escutou tudo até o final. Falou, olha, você já cumpriu uma missão do Rebbe, você já veio aqui com dinheiro? E o bom pensamento Deus considera como se tivesse acontecido. Certo? Você trouxe o dinheiro aqui, você já fez o que o Rebbe te mandou. Mas eu não vou pegar o dinheiro de você. Eu não pego. Bom, naquela noite mesmo, um sábado à noite, o Rebbe Leib tentou empurrar o dinheiro para o Rebbe Shmuel. O Rebbe Shmuel não aceitou de jeito nenhum. O Rebbe Leib não voltou para casa, ele pegou a carroça e viajou para Lubavitch. Entrou na sala do Rebbe, botou o dinheiro na frente do Rebbe. Falou, esse dinheiro é do Shmuel, ele não quer aceitar. Eu não volto para casa com esse dinheiro. Botou o dinheiro na frente do Rebbe. Ok. Na segunda-feira de madrugada já chegou o convidado, o secretário do Rebbe lá em Vitebsk, Rebbe Pinhas, entregou o dinheiro na mão do Shmuel para ele fazer os negócios deles. Ok. O Rebbe Leibel Pazin, ele pegou o dinheiro, agora ele foi para Moscou. Quando ele chegou em Moscou, ele contou os fornecedores dele, o que aconteceu, que queimou o linho dele, queimou a loja, 50.000 rublos ele perdeu.
Então, os fornecedores falam, não, Leiba, não se preocupa, a gente vai participar, então, da sua perca. Não se preocupa, a gente vai fazer uma reunião aqui, vamos ver quantos por cento de desconto a gente vai poder te dar na sua dívida que você deve para a gente. E ok, então eles fizeram, o Reb Leib ficou lá, ele comprou mais mercadoria e voltou. E quando ele chegou em Vitebsk de novo, já chegou uma informação que os fornecedores falaram, a gente vai te dar 50% de anistia, e os outros 50% você paga em 2 anos. Ele logo pegou, então, a mercadoria e vendeu muito, enriqueceu muito, ficou muito rico esse Reb Leib. De acordo com a bênção do Rebbe, ele comprou ainda um campo muito grande. E no final, quem estava contando essa história falou, hoje, Rabbi Michael Aaron, aquele que pediu bênção para um amigo, Rabbi Nachman Lipa, ele é um homem que ele tem filhos e filhas, todos muito ricos, e ele tem uma boa velhice. Rabbi Nachman Lipa, aquele que queria casar os filhos e não tinha dinheiro, foi abençoado também. E ele faleceu, mas deixou uma boa herança para os filhos, como algumas casas e florestas. Rabbi Leib, o grande comerciante, ele virou um grande milionário. E o Rabbi Shmuel, o principal, desculpa, também bastante, e deixou tudo na mão dos filhos. E ele tinha uma casa que ele alugava, que ele vivia daquilo, e virou um grande rabino depois. E aqui é o seguinte, pessoal, a gente tem que sempre falar e falar bem do outro, certo? Deus nos livre de nunca falar mal, mas sempre procurar falar o bem do outro, o bem do próximo. Pelo mérito desses que falaram bem, eles ganharam muita coisa, foram abençoados, certo? Então é isso aí, uma história bonita. Que eu li ontem e falei, preciso contar hoje na... Mas eu aproveito para perguntar ao Rabino. Falar bem até mesmo de um cara que não tem religião nenhuma e é desonesto nos negócios e injusto e mau. Até desse podemos falar bem? Assim, você é uma pessoa muito má, a conta dele é assim, é uma pessoa muito má, você vai falar bem dele, na verdade são duas coisas. Primeiro, você não deve falar mal dele. Você não quer falar bem, mas mal não fala. Lashonará, certo? Às vezes você precisa prestar um testemunho, você tem que falar o que aconteceu, ok, aí já não é Lashonará. Se alguém te pergunta, olha, fulano quer casar com minha filha, o que você acha dele? Se você sabe que é um cara cafajeste, você tem que falar para a pessoa para salvar ele, não é Lashonará. Mas começar a falar mal à vontade, isso é Lashonará, isso não pode falar. Não quer falar bem? Não fala mal, mas mal você não pode falar dele. O nosso Rebbe, ele nos ensina o seguinte, toda pessoa tem uma coisa boa dentro dele. Muito raro você encontrar uma pessoa que é mal até o extremo, que não tem nada de bom dentro dele. Tem muitas coisas ruins, aparentemente, mas tem pontos positivos. E quando você fala bem daquele ponto positivo, deflora ele, você revela ele, certo? Então você sempre deve procurar falar bem. Achar as coisas boas que ele faz e falar bem disso. Vai revelar aquela coisa boa. Né? Sim, quarto Rebbe da história. Ele é o tataravô do atual Rebbe? Ele é o seguinte, não o tataravô, porque assim, o terceiro Rebbe de Rabat teve 7 filhos e mais algumas filhas. Normalmente, sempre o primeiro mais velho se tornava o Rebbe. Mas aqui, quando faleceu o quarto Rebbe de Rabat, ele foi o mais novo. Ele era mais novo, mais jovem, que se tornou Rebbe. O nosso Rebbe, ele é o bisneto do filho mais velho do terceiro Rebbe de Rabat. Então, ele é o tio, avô do nosso, certo? Uma coisa assim. Mas por parte isso por parte do pai, mas por parte da mãe, aí já não me lembro, acho que sim. Ele é descendente desse Rebbe.
O Rebbe Narman que você fala é aquele do Bresler? Então, Rabbi Nachman é um Rebbe de Breslev. Ele era neto do Baal Shem Tov, mas não da é outro Rebbe, de outro segmento. Posso fazer uma pergunta da Parashá? Sim. Ali fala que o sacerdote não podia sepultar sua família, sepultar pessoas que não fossem da sua família. E fala que o sumo sacerdote não podia nenhum. Exato. Isso era no serviço, quando ele estava oficiando, fazendo a abordagem do serviço, oficiando, ou qualquer momento de sua vida ele não podia. Como é que funciona? Ok. A pergunta do Ismael é o seguinte, que se está escrito na Torá que um Cohen, um sacerdote, não pode se impurificar para um morto, sepultar uma pessoa, a não sei que seja um parente próximo. O sacerdote nem os parentes próximos, né? Então isso funcionava sempre, independente se ele estava trabalhando ou não. Isso funciona até hoje em dia. Um judeu que ele é descendente da tribo de Cohen, sacerdotes, ele não pode entrar num cemitério. Ele só entra quando Deus nos livre um parente próximo. E no sepultamento, mas não para visitar o túmulo. Funciona até hoje. Fala. Então, assim, dentro da Parashá, teve um jovem que blasfemou contra o Criador, mas não fala que tipo de blasfêmia foi. Tem alguma luz sobre isso? Algum comentário? Não está escrito que tipo, né? Está escrito que ele blasfemou, ele amaldiçoou. Amaldiçoou o Criador. E aí foi castigado. Mas não está escrito exatamente o que ele falou. Acho que os sábios não queriam escrever uma coisa dessa. Hoje foi diferente a aula. A gente não falou nenhuma lei, nada, nenhuma regra, mas contamos só história. Mas às vezes as histórias transmitem mais que qualquer outra coisa, né? Então eu percebi que eu aprendi, espero que não inclusive, né? É muito profundo tudo que você fala, que quando você fala bem do seu amigo, você é abençoado por ele. Mais ou menos isso. Aquele que reza pelo seu amigo, está escrito que ele é abençoado primeiro. Então é o que aconteceu com Jó. Rezou pelos seus amigos e foi restituído as coisas que ele tinha perdido. Pode ser, pode ser isso. Bem. Que diz, acho que é o Midrash, que no Yom Kippur não adianta o cara orar. Então, isso aqui tem que pedir perdão para a pessoa, né? Que não falou mal. Sim, está escrito assim, que Yom Kippur, Deus perdoa os pecados entre você e Deus. Mas os pecados que tem um terceiro envolvido, fez mal a alguém, roubou, enganou, tem que pedir perdão àquela pessoa, devolver o que você roubou. Porque esse pecado não é perdoado em Yom Kippur. Assim, às vezes um amigo até pede que você ore por ele. Como que um Bnei Noach ora pelo amigo dele? Fala uns salmos. Recita o salmo. Pega um salmo, fala por ele. Só pergunto. Por exemplo, a gente estou na rua, sou um menino. Aí um mendigo, alguém de enterro, sempre te chama aí e fala, você pode fazer uma oração por isso? Eu devo fazer o quê? Orar por ele ou só? Se quiser, você pega o nome, você pode, sim, pega o nome dele e fala um salmo no nome dele. Mas nunca fazer uma oração em espírito que você tem, né? Deve estar sofrendo um drogado. O cara drogado, por mim, eu tô me tirando assim. A pessoa pode pô, Deus, atenção, porque pode fazer aquelas orações. Mas sempre é bom. Uma bênção sempre é bom. Sim. Pega o nome dele e fala um salmo. Para Deus tirar aquela enfermidade. Pega o nome dela, fala um salmo todo dia para ela. Nós podemos fazer isso. Sim, claro. Claro. Uhum. Aproveitando a pergunta do senhor, sobre o tipo, o
só para judeus. Não, Deus ele julga assim, Rosh Hashanah e Yom Kippur é uma sequência, né? Os dois estão diretamente relacionados. O início do julgamento começa em Rosh Hashanah e é selado em Yom Kippur. Em Rosh Hashanah está escrito que Deus julga todas as criaturas do mundo, seres humanos, animais, mineral, anjos, tudo é julgado. Então todos estão no mesmo. Então devemos cumprir. Aquele Benor, aquele que é jejuar em Yom Kippur, ele pode, rezar em Yom Kippur pode. É bom. Sim. Mahzor mesmo? Não tem outro. E há pecados que só são perdoados. É o seguinte, está escrito quando a pessoa ela negligencia uma mitzvah, digamos, ele não fez o kiddush. Vamos falar de um judeu que tem mais mitzvah, que é mais fácil, né? Então não fez um kiddush, ele se arrependeu. Na hora Deus perdoa. Ele fez sei lá, incesto não, mais grave, mas sei lá. Comeu um órgão de animal vivo, vai, Benor. Ou ele fez, o judeu fez um pecado. Então está escrito que se ele se arrepende, ele fica pendente Yom Kippur espia. Isso é um pecado passível de careta, um pecado mais forte, que o castigo é mais forte. Idolatria, incestos, pecados mais fortes. Então, transgressão do Shabat, ou coisa assim. Então aí, Yom Kippur deixa pendente, arrependimento Yom Kippur deixa pendente, e sofrimentos espiam a alma dele. Sofrimentos que Deus flagela, se autoflagela. Isso não é uma prática judaica. Eu vou quando orar para uma pessoa, por exemplo, que está doente, eu não consigo curar. Eu aprendi assim, que é verdade que, por exemplo, às vezes aquela doença da pessoa pode transmitir para a gente, não tem muito o que dizer. Se for viral, infectuoso, pode, mas se é espiritual, assim, muito não. Você reza por ele. Rezar por que não? Faz uma oração, fala um salmo. Abre o Salmo 20, fala. Né? Mas não... Só se for vírus, aí passa, né? Muito bem, pessoal.